Olá, meus amigos, que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família de uma forma especial. Podcast do Rafa começando. Hoje nós estamos no episódio de número 37, é isso mesmo, episódio de número 37, e nós hoje iremos falar sobre o tema Dicas para devocionais com Deus. É isso mesmo. Dicas para devocionais com Deus é o nosso tema divulgado e nós estamos aqui para trazer esse assunto para você. Mas antes de nós começarmos, como de costume, né, turma? Eu preciso que você se inscreva em nosso canal aqui embaixo, se você ainda não é inscrito. E se você também, eu preciso que você deixe o seu like, não é? Deixe o seu comentário para que o nosso canal continue avançando e crescendo, tá bom? E você também que está aí no Spotify e no Amazon Music, não se esqueça de salvar o episódio na sua playlist e também de compartilhar com outras pessoas também. Bom, pessoal, é muito importante aí a sua ajuda para que a gente continue avançando. Bom, eu quero já anunciar para vocês que o nosso convidado de hoje, infelizmente, ele teve um imprevisto, não pôde vir, mas como nós temos um compromisso com vocês que nos acompanham, de estar aqui todas as semanas, todas as quartas-feiras. Então, hoje vamos fazer o podcast de uma forma diferente, tá? De um jeito aí mais tradicional, não é? Mesa aqui, microfone no seu pedestal, para nós conversarmos sobre esse tema de dicas para devocionais com Deus, tá bom? Eu quero já pedir a sua opinião. O que você acha? Você acha melhor o jeito a qual nós fazemos, do sofá, deixar a poltrona? Ou você prefere assim, o jeito mais tradicional, não é? Olho no olho, na mesa, e o podcast acontecendo. O que você acha? Eu prefiro, não é? Eu prefiro o sofá. Eu prefiro a pessoa, nós no sofá, conversando, não é? O microfone na mão. Eu acho esse jeito mais bacana. Mas deixa aí nos comentários, tá bom? Qual jeito você acha melhor? Na poltrona ou assim na mesa? Deixa aqui nos comentários para nós sabermos, tá bom? Bom, pessoal, dicas para devocionais com Deus. A primeira coisa que nós precisamos saber o que significa a palavra devocional. E devocional nada mais, nada menos é que devoção a Deus. E o significado é ter o tempo de leitura e de oração a Deus. E por que, Rafael, é importante nós termos esse momento com Deus? Pessoal, é o seguinte, pensa comigo. No tempo a qual nós vivemos, nós temos rotinas, não é? Trabalho, família, faculdade para quem faz faculdade, igreja, não é? Compromissos ministeriais. Nós temos uma vida bem agitada. Hoje, o século XXI, geralmente as pessoas têm uma rotina bem puxadas. E para nós termos um tempo com Deus, nós precisamos arrumar esse tempo, tá? Nós precisamos ter contato com Deus diariamente. Aí você pode pensar, Rafael, mas Deus está comigo todos os dias. E é verdade. Mas aí cabe a pergunta, será que você está 24 horas pensando em Deus? Falando com Deus? Eu tenho 99,9% de certeza que muitos vão me responder que não. Por quê, gente? Como eu falei, nós temos uma rotina muito puxada. Eu mesmo, eu faço
faculdade, trabalho, faço ação social, gravo aqui o podcast, não é? Preciso de um tempo para minha noiva, estamos preparando a nossa casa para quando nós casarmos. Então, tudo isso, e sem contar os compromissos ministeriais, não é? Sem contar. E tudo isso requer tempo. E se eu não separar um tempo para falar com Deus, a minha alma vai ficar vaga. A minha alma vai ficar sem ter contato com Deus. Então, nós precisamos ter o tempo com Deus, é muito importante. E aí você pode me perguntar, mas eu não tenho tempo. Pois bem, tempo não se tem, tempo se cria. E nós só criamos tempo para aquilo que é prioridade para nós. Isso é fato, tá? Então, o primeiro passo, nós precisamos ter um tempo com Deus, tá bom? Precisamos ter um devocional com Deus. Todo cristão precisa ter, toda pessoa que tem sede de Deus precisa ter. Porque se nós formos, se sobrar um tempo eu falo com Deus, você não vai arrumar, tá? Você não vai ter, porque a sua vida vai ficar sugando você, os seus compromissos vão ficar sugando você, e aí você nunca vai ter tempo para Deus se você não colocar na sua agenda, tá? Você precisa colocar na sua agenda a prioridade de buscar a Deus. E eu quero dividir um texto com você. Antes de mais nada, gente, eu já ia me esquecendo. Está aqui o meu livro, Aprisionado pelas Próprias Paixões. Esse livro aqui, nós falamos de como o pecado trabalha na vida do homem e como ser liberto dele, tá? Aqui nós temos assuntos bíblicos para mostrar para você o perigo do pecado, tá? Mente cauterizada, o que o pecado faz com a vida do homem, e aí nós podemos ver o perigo do pecado. É por isso que você precisa conhecer o nosso livro, tá? Você que deseja adquirir ele físico, entre em contato com o nosso WhatsApp, que é o 11 991 810294, e nós enviaremos para todo lugar do Brasil. E se você deseja baixar o e-book do livro, clique no link da descrição aqui embaixo, tá? Clique aqui embaixo e baixe o e-book em seu aparelho de celular. E eu tenho um tópico aqui do meu livro, que eu quero compartilhar com vocês. Aqui, deixa eu achar aqui para vocês, cegueira espiritual não. Tem outro tema aqui que é muito forte. Saia do comodismo, tá? Tá aqui, ó. Deixa eu ver se a câmera pega legal. Capítulo 3 do meu livro, Saia do comodismo. E aqui, irmãos, eu trago um assunto bíblico, um texto bíblico, daquela passagem de Lucas 2, quando José e Maria vão ao templo e na volta eles pensaram que Jesus estava acompanhando eles, mas na verdade não estava. E depois de um dia de caminhada, a Bíblia diz que eles caem em si e percebem que deixaram Jesus para trás. Acompanhe comigo, olha só. Eu vou ler um trecho aqui para você. Se você participar de alguma reunião de empreendedores, a frase que você mais irá ouvir será: saia da zona de conforto. E para alguém que busca o sucesso é a pura verdade. Mas essa frase precisa estar em todas as áreas da nossa vida, seja no casamento, carreira, objetivo, ministério e etc. Precisamos sempre fazer algo novo para vivermos algo novo. Toda ação gera uma reação. Tenha isso com você. Não podemos parar de avançar.
Ninguém é tão sábio que não tenha algo para aprender e tão grande que não tenha nada para alcançar. E aí, virando a página, nós temos aqui Lucas, capítulo 2, versículo 41 ao 45. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. E quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Grave isso aqui, costume, tá? Determinada festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então, começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para encontrá-lo. Vejam só o perigo disso aqui. Quando Maria e José estavam na festa, no templo, havia alegria, havia festa, todo mundo estava com a sua alma limpa, sua alma leve, porque Jesus estava do lado deles. Mas quando eles voltam, Maria pensou que Jesus estava com José. E José pensou que Jesus estava com Maria. Houve um erro de comunicação ali, não é? Houve um erro de comunicação. E depois de um dia de caminhada, a Bíblia diz que eles caem em si e percebem que Jesus não estava com eles mais. Agora grave só. Lembra que eu falei do perigo do costume? Pois bem, o erro de muitos crentes hoje em dia é ir para o templo, ir para a igreja, ir para reuniões, como é de costume, e não perceberem que Jesus está ficando para trás. Você consegue entender isso? Às vezes, nós estamos tão mal acostumados com as nossas rotinas, sabe? Que nós acabamos deixando Jesus para trás. E depois disso, quando Maria percebe que Jesus não estava mais do lado dela, o desespero bateu no seu coração. A angústia bateu no seu coração. Por quê? Porque Jesus não estava mais perto deles. Eles estavam tão com a cabeça em outros lugares, em outras coisas, e não perceberam que Jesus ficou para trás. Você consegue perceber o perigo que tem quando você não tem o seu momento de devocional a Deus? O seu momento com Deus? Você consegue entender? Ah, Rafael, mas eu costumo ir para a igreja todo domingo. Cuidado com o seu costume. Cuidado com o seu costume. Saia da zona de conforto. Busque a Deus todos os dias da sua vida. Seja por 15 minutos, meia hora por dia, não importa. Mas tenha o seu momento com Deus. Lembra que eu falei no começo? Ele está com você. Todos os dias, todos os momentos. Mas você não consegue estar 24 horas falando com Deus. Você não consegue. Então, se você não tirar o momento do seu dia para conversar com Deus, para ter intimidade com Deus, você corre um grande perigo. Você corre um grande perigo. Então, grave isso. Nós precisamos ter um devocional com Deus todos os dias. Outra passagem interessante também, se nós pensarmos, é aquela que Jesus estava na casa de Marta e Maria, sabe? E Maria estava aos pés de Jesus aprendendo. E Marta estava atarefada. Marta estava preocupada com muitas coisas.
E aí a Bíblia diz que Marta questiona Jesus. Fala, mestre, peça para que ela venha me ajudar porque eu estou sobrecarregada. Eu estou farta. E aí o que Jesus disse? Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte, que é gastar o tempo dela aprendendo a minha palavra. E essa parte não será tirada. Jesus foi bem claro nas suas palavras. E essa parte que ela escolheu, esse devocional que ela escolheu, esse tempo que ela escolheu para estar comigo, ninguém vai tirar dela. E aí, se nós formos meditar em João capítulo 11, quando Lázaro morre, na hora do desespero, na hora do dia mau, Marta foi a primeira a chegar até Jesus e acusá-lo. Se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas Maria, que tinha gastado antes um tempo de devocional com Deus, ela estava tranquila. Ela aguardou o mestre chegar, porque sabia que ele estava no controle de todas as coisas. Então, aprenda isso no seu horário que você vai ouvir esse episódio. Mas aprenda isso, que nós precisamos ter o tempo com Deus para que nós tenhamos, primeiramente, equilíbrio emocional para quando o dia mal chegar. E também que a gente tenha relacionamento com Deus. É importante demais. Bom, outra dúvida muito interessante também, como nós podemos buscar Deus em nossas casas? Primeiramente, nós precisamos pensar que cada casa é um caso. Cada casa é um caso. Talvez você me ouve agora e na sua casa tem muita gente. É um barulho, não é? Não tem hora certa para ter silêncio na sua casa. Ou você me ouve e na sua casa tem poucas pessoas, todos trabalham, você tem talvez aí o dia todo livre para ter o seu momento com Deus. Primeiramente, nós precisamos entender qual que é a situação, qual que é o cenário. Se você tem na sua casa mais tranquilidade, não é? Você tem mais silêncio, você tem condição, maior tempo de buscar a Deus, você está perdendo tempo, meu amigo e minha amiga. Você está perdendo tempo. Comece já a separar um horário por dia para buscar a Deus. Agora, se você tem uma casa mais, não é? Uma casa mais movimentada, aonde não lhe sobra muito tempo para buscar a Deus. O microfone está ok, produção? Está ok aí? Ok, maravilha. Isso. Bom, se você não tem tempo, um tempo longo para buscar Deus na sua casa, por que não buscar Deus de madrugada? Deixa eu contar algo para vocês. No momento que estamos gravando esse episódio, eu acordo 4 horas da manhã para trabalhar. 4 horas da manhã. E à noite eu faço faculdade, não é? E aí, o meu dia automaticamente é muito corrido. E eu tive essa dúvida comigo. Eu falei, meu Deus, eu preciso arrumar um tempo para buscar Deus. Eu preciso buscar um tempo. Eu preciso arrumar um espaço. Preciso. Não tem como. E aí, irmãos e amigos que me ouvem, qual que foi o sacrifício que eu tive que tomar e não me arrependo? É simplesmente acordar 15 minutos mais cedo do meu dia. Ora, tá certo que eu acordo muito cedo, mas 15 minutos a menos de sono não ia me matar. Não ia me matar. Então, eu acostumei a minha rotina, a minha mente, de acordar 15 para as 4 da madrugada. E aí, durante os 15 minutos
que eu faço? Eu leio um capítulo e oro a Deus. Se o capítulo for muito longo, talvez me sobra menos tempo para orar a Deus, mas eu leio o capítulo e faço a minha oração a Deus. Então, assim, como falamos no começo, tempo não se tem, tempo se cria. E nós só criamos tempo para aquilo que é prioridade para nós. Então, nós precisamos arrumar tempo. Então, primeira coisa, veja qual que é o cenário da sua casa. Veja qual que é o cenário da sua rotina. Se você tiver uma casa movimentada, arrume um espaço, arrume um tempo, arrume um horário, mesmo que você tenha um sacrifício do seu sono, não é, do seu descanso, mas arrume esse tempo e você vai ver que o Senhor ele vai renovar suas forças. Seu dia vai fluir bem, vai tudo ir perfeito, porque você se preocupou, colocou na sua agenda o seu tempo com Deus. Eu quero compartilhar também um texto com vocês em Mateus capítulo 7. Eu gosto desse capítulo. Jesus nos ensina muito no Sermão da Montanha, não é? Mateus 7, versículo 7 diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós, homem, que pedindo pão, o seu filho pedindo pão, lhe dará uma pedra? E pedindo peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Que coisa boa, né? Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, façai-lhes também vós, porque esta é a lei e os profetas. O que Jesus está nos ensinando aqui, irmãos e amigos? Que nós precisamos pedir. O nosso mal é que nós não pedimos. Nós falamos em nossas orações, Pai nosso que estás no céu, mas nós não colocamos às vezes Deus como posição de pai. Porque se você tem um pai, você precisa de algo, você vai pedir para ele. E ele, a Bíblia diz, e ele sendo mal, ele vai se esforçar para te entregar, para fazer aquilo que você precisa. Imagine Deus, nosso Pai Celestial, que é perfeito, que é santo, que é bom. Ele vai atender a sua oração. Mas você precisa pedir, sabe? Você precisa ser sincero com Deus. Uma vez, eu quero compartilhar isso com vocês. Uma vez eu fui em uma vigília, e era costume da vigília, e eu não julgo, porque cada igreja tem uma doutrina, cada igreja tem um costume, não é? E aí a irmã que estava dirigindo a vigília, eu estava desempregado na época, hein? Estava desempregado. E a irmã que dirigia a vigília, ela falou: irmãos, eu preciso de 10 pessoas com R$50 aqui e Deus vai abençoar. Né? Tá na Bíblia isso, Rafael? Não, porque a Bíblia diz que aquele que cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, diz lá. Mas tudo bem, é costume, né? Eu estou lá visitando, eu respeito. O importante é ir lá e pregar a palavra. Né? Esse é meu pensamento como mensageiro. A igreja pode ter costumes que não estão na Bíblia, mas não tem problema. Meu papel é chegar lá e transmitir a palavra que Deus colocou no meu coração. Pois bem, eu estava desempregado.
E essa irmã lançou essa palavra: eu preciso de 10 pessoas com R$ 50. Queridos, eu só estava com R$ 5 na carteira. R$ 5. E eu fui sincero com Deus naquela madrugada. Eu falei: Pai, eu não tenho R$ 50, eu só tenho 5. E o Senhor sabe que eu só tenho 5. Eu vou ofertar lá. Eu tenho certeza que o Senhor vai me abençoar da mesma maneira. Isso aconteceu, irmãos, numa madrugada de sábado para domingo. Na segunda-feira, Deus abriu a porta de emprego para mim. Sabe por quê? Porque eu fui sincero com Deus. Eu abri o meu coração para Deus. E Deus, Ele é bom, perfeito, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. O Senhor respondeu o meu pedido. Então, quando você estiver em devocional com Deus, falando com Deus, seja sincero com Ele. Fale a verdade para Ele. Abra o seu coração. Porque assim o Espírito Santo vai te abençoar. Amém? Então, seja sincero com Deus. Mas não... Outra pergunta também, não é? Outra pergunta muito interessante também, eu já ia entrar nela. Qual que é a sequência certa de orar, irmãos? Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. Isso aí é fato. Precisamos ser sempre sinceros com Deus. Mas eu sempre, quando eu estou discipulando alguém, eu sempre procuro ensinar a importância de primeiro, na oração, em agradecer. Primeiro passo, agradeça a Deus. Agradeça por mais um dia, agradeça pelo alimento, agradeça pela família, agradeça por você estar vivo, pelos livramentos. Agradeça a Deus, primeiramente. Depois, peça perdão a Deus pelos seus pecados. Não é que é a sequência certa, tá, irmãos? É o que eu costumo aconselhar as pessoas, tá bom? Aprenda isso. Dá certo comigo, e se você quiser fazer o teste também, eu tenho certeza que vai ser muito bom para você, tá? Agradeça primeiro, depois peça perdão pelos seus pecados, pelas suas falhas. Reconheça que você é dependente de Deus, que se não for pela graça dele, você não estaria de pé. Reconheça isso. Muito importante. Isso faz parte da sinceridade, tá bom? A sinceridade com Deus. E terceiro, peça a Deus. Peça aquilo que está no seu coração. Seja saúde, seja pelo ministério, seja pela parte emocional, pela parte sentimental, pela parte espiritual, o dom que você almeja pedir a Deus, peça para Ele aquilo que está no seu coração, a porta de emprego, a promoção dentro da sua empresa, peça para Deus. E eu tenho certeza que Ele vai estar disposto a te ajudar. Tá bom? Rafael, agora passe para nós algumas dicas, não é? Preciso aqui, falar do tema. Até agora eu falei da importância do devocional. Como nós podemos fazer um devocional? Primeiramente, precisa ter oração e leitura da Bíblia, tá? Isso é fato. E o tempo, Rafael? Você pode fazer conforme você está disposto e como você vai cumprir, tá bom? Não adianta você colocar um devocional na sua agenda e você não conseguir acompanhar esse devocional, tá? Importante demais isso, aprenda isso. Coloque na sua agenda e cumpra, siga aquilo que você colocou. Bom, eu vou falar primeiramente como eu faço, tá? Pode ser uma dica para você. Se você achar que não se enquadra, tudo bem, nós vamos passar outras. Primeira, como eu faço? Eu acordo 15 minutos mais cedo do meu horário de acordar para trabalhar. Eu oro a Deus e eu leio desde o mês de... Nós estamos em 2023, desde o mês de junho, que eu estou lendo as cartas do apóstolo Paulo. A minha meta, o meu objetivo até o final do ano
ler todas as cartas de Paulo. E eu leio um capítulo por dia, de segunda a sexta, tá? De segunda a sexta, eu acordo 15 minutos mais cedo, oro a Deus e leio um capítulo das cartas do apóstolo Paulo. Bom, você pode experimentar, se isso for bom para você, ou você pode também ler aos finais de semana. Ah, Rafael, eu trabalho na semana e realmente não consigo. Tudo bem. E obrigado pela sua sinceridade. É muito bom. Você ser sincero com Deus é muito importante. Então faça no final de semana. Separe aí meia hora, 20 minutos, não é? Se puder também 1 hora, melhor ainda. Que aí você pode ter mais tempo de oração, mais tempo da leitura da Bíblia, não é? E você pode acompanhar esse devocional conforme for melhor para a sua rotina, tá bom? Eu estou acompanhando, lendo as cartas do apóstolo Paulo. E meu objetivo, até o final do ano, ler todas as 13 cartas. Mas você pode ler também os profetas menores, ou os profetas maiores, profetas menores e os profetas maiores. Jeremias, Isaías, não é? Que você pode estar acompanhando. E Ezequiel também. Outro devocional que você pode estar seguindo também, e eu acho muito importante esse, principalmente quem é músico e quem gosta de leitura de louvores. Você pode estar ouvindo 2 louvores com seu fone de ouvido ou numa caixinha de som, se você estiver sozinho, né? Você pode parar tudo, desligar o celular, que é muito importante, tá? Desliga o celular, desconecta de tudo. Aquele momento é o seu momento com Deus, tá? Você precisa estar focado nisso. Então, você pode ouvir 2 louvores, 3 louvores e depois orar a Deus, não é? Ah, Rafael, a leitura da Bíblia precisa acontecer, tá bom? Mas para você começar a ter a sua rotina de devocional, não faça mais, tá? Não faça mais do que da sua capacidade, tá bom? Vá devagar, comece devagar, conforme a sua rotina, conforme o tempo, conforme aquilo que você acha que é importante, vai fazendo. E aí aos poucos isso vai entrando na sua rotina, isso vai fazendo parte da sua vida e aos poucos você vai se aperfeiçoando em todos os dias ter o seu momento com Deus, tá bom? Mas você precisa ter isso, tá, gente? Você precisa ter o seu momento com Deus, o seu devocional todos os dias, tá? Todos os dias, na sua rotina, na sua agenda, precisa ter o seu momento com Deus, tá bom? Gente, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Semana que vem nós voltamos com mais um episódio do podcast do Rafa. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, tá bom? Você que está aqui pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever. É muito importante você se inscrever para que o nosso canal continue crescendo, tá bom? Com o podcast do Rafa, com a série Você Tem 1 Minuto, onde eu gravo pequenos vídeos de 1 minuto para trazer uma meditação da palavra de Deus para você. Então se inscreva em nosso canal, tá bom? Acompanhe as nossas playlists também e deixe o seu like. Olha, já ia me esquecendo. Deixe o seu like, o seu comentário, tá? Aquela pergunta que eu fiz no começo lá, deixa aqui. Se você prefere assim, ó, o podcast assim, na mesa, o microfone no pedestal, ou se você prefere na poltrona. O que você acha? Deixa aí também, tá bom? Deixa aí para que a gente possa saber o que é melhor aí para o nosso podcast e nós irmos melhorando cada vez mais, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Para você que não me conhece também, você acompanha o podcast e não conhece muito a minha rotina, a minha vida, eu estou me formando em jornalismo, tá? Estou aí na luta. O meu sonho é entrar em uma emissora e eu creio
que Deus vai preparar a hora certa, o momento certo para me colocar em uma emissora, porque é o meu sonho, eu gosto disso, eu gosto de comunicar, eu gosto de falar, então tenho certeza que Deus vai preparar a hora certa. Enquanto isso, estou aqui batalhando com o podcast do Rafa, com a série Você Tem Um Minuto, com escritas do livro, tá bom? Escrita no meu livro. Esse aqui é o segundo livro, tá, irmãos? Nós temos também o Três Guerras para um Soldado, que é muito bom também. Você pode pedir no WhatsApp do nosso escritório, tá bom? Eu sou formado em teologia e pós-graduado em homilética também, tá? E eu sou pregador do evangelho desde os 16 anos de idade, desde 16. Hoje, no momento que estou gravando aqui, eu estou com 29 anos e eu prego a palavra do Senhor desde os meus 16 anos, tá bom? E na infância eu tive a leucemia. Deus me curou de uma leucemia, irmãos, no meu último minuto de vida. Quando os médicos falaram para minha mãe que não teria mais jeito, Jesus, ele me curou dentro de um culto, dentro de uma igreja. O meu sangue foi trocado e eu estou aqui para a glória de Deus. Então, esse é um pouquinho, um pedacinho da minha história para você que me acompanha, está sempre conosco aí no podcast do Rafa, nos acompanhando, tá bom? Pessoal, muito obrigado, gente, pelo carinho da sua audiência. Sempre um prazer todas as semanas, todas as quartas-feiras, às 18 horas. Estamos aqui sempre trazendo algum assunto bíblico e o nosso objetivo nesse ano é chegar a 50 episódios. Estamos chegando já, tá bom? Aqui nós falamos sobre assuntos bíblicos e também assuntos importantes, tá? Semana que vem nós iremos falar sobre o suicídio. Suicídio. Estamos no mês de setembro e nós iremos falar sobre esse tema que é muito importante, tá bom? Então eu te aguardo semana que vem no podcast do Rafa. Que Deus abençoe você, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Semana que vem eu te aguardo na mesma energia, na mesma unção, na mesma graça, para falarmos das coisas de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima! Tchau, turma! Deus abençoe a sua vida!